Por isso que é tão importante, não adianta só chegar em épocas de períodos assim, né, mais tensos, para chegar para a comunidade. Essa relação ela tem que ser construída. Por que são tão importantes os agentes comunitários de saúde? Porque eles constroem essa relação com a comunidade, muitas vezes eles são da comunidade. Então, é muito importante que esse agente seja uma pessoa sempre qualificada, informada, e que ajude a fazer pontes, né, nessa relação entre saúde e comunidade. Pode passar, Edgar. Uma outra questão são os princípios, né, que norteiam as boas práticas de comunicação de risco, né. Então, que eu falei muito, que é criar e manter a confiança, né, tudo que se fala sobre saúde, né, ela tem que ter uma fonte, ela tem que ter referência, ela tem que ter uma linguagem adequada, né? Agora, veja, eu não tenho todas as informações, então eu não vou dar. Não faça isso. É preciso reconhecer que você não tem todas as informações, né? Mas mesmo na incerteza, você precisa comunicar. E comunicar que está incerto, né? E as pessoas precisam entender que você não tem todas as respostas e que você não é dono absoluto da verdade. Mas as informações estão lá e as que estão disponíveis são aquelas. Então, isso é muito importante. Pode passar, Edgar. Preciso que haja coordenação, né? A saúde precisa dialogar com a saúde, com a assistência. É preciso dialogar com as lideranças comunitárias, com as lideranças religiosas. É preciso dialogar para dentro dos conselhos, né? E dizer o que nós vamos fazer. Porque são essas dimensões, esses espaços da sociedade no nível municipal, né? Que são absolutamente fundamentais para as respostas adequadas. Se você coloca todo mundo engajado, entendendo o que está acontecendo no município, quais são as decisões que foram adotadas pela saúde, quais são as questões que já estão resolvidas e quais as que não, onde que estão os problemas, onde que estão os desafios, como é que vocês vão resolver, entendam, a coordenação, ela é fundamental. Ela precisa ter um marco, ela precisa ter um espaço em que todas as informações se concentrem, em que as pessoas podem chegar lá e dizer, não, está aqui a informação. Ou, a informação não está aqui. Como que a gente faz com que a informação venha para cá? E a população precisa saber disso também. E, gente, isso é o básico do básico de toda política, ser transparente e rápido. Veja, se você não for rápido, outras pessoas vão ser porta-vozes daquilo que deveria ser da instituição pública, né? Aquela que promove o direito, aquela que oferece o serviço de saúde. Então, às vezes, as pessoas acham que, não, vamos esperar mais um pouco para ter informação. Não, aquilo que eu falei, volta só o slide anterior, Edgar, por favor. Reconhecer e comunicar mesmo na incerteza. Pode passar de volta. Entendeu? Então, assim, não retenham informações. Sejam o mais claro, honesto possível, mesmo naquilo que vocês não sabem, tá certo? Então, isso é super importante. E, por favor, lembrando do mix de instrumentais, ou seja, o interpessoal, via rádio, via rádio de alto-falante, via as dimensões comunitárias, né, via televisão, via redes sociais, enfim, vocês têm que usar todo esse complexo de meios de comunicação para que a informação de fato chegue da melhor maneira possível, né, e evitando o que a gente chama de rumores, fake news, ou notícias falsas, né, porque, assim, via WhatsApp, principalmente, né, não, se minha tia Edinalda disse que é verdade, entendeu? Que máscara faz com que a gente fique mais doente, então eu não vou usar máscara. Então, assim, são essas coisas que a gente precisa evitar. Como que faz para a informação chegar? Então, e desmentir rapidamente toda e qualquer informação falsa, né? Então, e serem os primeiros a darem a notícia, passar essa informação de maneira clara. Bom, pode passar. E reforçando, seja proativo na comunicação pública, né? Você tem que ser primeiro, tem que buscar os vários canais, né? Tem que desfazer as informações incorretas, né? Tenha sempre, né, alguém na equipe que seja capaz de trocar essas informações, trabalhar com as redes sociais, trabalhar com o WhatsApp, trabalhar de maneira interpessoal, traga as equipes, converse com elas, veja o que está acontecendo lá na ponta, né? Troque essas informações. Às vezes a equipe também não sabe
né, toda a informação, mas essas trocas, esses momentos de suporte mútuo são fundamentais. E envolver, engajar as pessoas afetadas, ou seja, a comunidade. Aquele pressuposto que eu falei lá atrás, né? Não tem como você ter resoluções, seja para a saúde, seja para a educação, seja para a proteção, sem que a comunidade, sem que essas comunidades diretamente afetadas estejam envolvidas e pensando juntos as soluções, tá? E a questão da abordagem integrada, né? Então, assim, você tem que usar todo esse instrumental, né? A instrumental de mobilização social, de mídias de uma maneira geral, né? Para a promoção de saúde. E a própria comunidade tem que ser parte disso, batendo nessa tecla, tá, gente? E, óbvio, construção de capacidades, né? Eu acho que, assim, uma dessas... essa construção de capacidade é esse momento que a gente está aqui com vocês agora, né? De diálogo, de escuta, de troca de informações, para que a gente consiga, né, ter uma comunicação eficaz para as emergências de saúde. E vocês são esses agentes, tanto comunicadores como de saúde. Então, é óbvio, vocês devem ter um profissional aí no município que possa colaborar com vocês e ajudar a pensar nesses instrumentais. Mas não deixem de fazer isso e não percam tempo pensando muito. Vamos para o mais básico, a informação mais central. O que precisa? Não, olha, as pessoas não estão usando máscara. Não, as pessoas não estão lavando as mãos. Por que não estão lavando as mãos? Não tem torneira? Não tem sabonete? Então, são as questões muito objetivas e muito claras que a gente tem que apresentar soluções e como resolvê-las, né? Então, e isso tem que ser, essa resposta, sempre dialogada, sempre construída de maneira comum. Então, olha, a comunidade não está tendo acesso a torneira e sabonete. Será que as escolas podem abrir espaço para as pessoas pegarem água, levarem, poderem ter sabão, acesso a sabonete, essas coisas para lavarem a mão, o álcool, enfim, né? Pode passar, querido. É isso, gente. Eu não posso me estender muito, mas assim, isso é um pouco só um insightzinho básico para vocês, no sentido de me colocar à disposição naquilo que vocês quiserem discutir mais a miúde, como fazer um plano de mobilização social, engajamento, quais são os detalhes, quais são as etapas, me disponibilizo, né, a apoiar vocês naquilo que for preciso, mas trabalhem a partir dessa perspectiva, de que vocês não podem trabalhar sozinhos e que é preciso trabalhar de maneira coordenada, né? E sempre, não esperando ter tudo na mão, mas ir informando na medida que tem as informações na mão e desfazendo as notícias falsas. Gente, muito obrigada, um ótimo dia para vocês e um bom encontro. Obrigada, Edgar. Obrigado, querida Ida. Então, para um próximo momento, eu só queria avisar que, infelizmente, a coordenação estadual de imunização infelizmente, não pôde estar presente. Já conseguimos a confirmação de que, caso alguém entre, né, representando o governo do estado, apenas ao final, né, nesse momento estão em reunião com o novo secretário de Estado. Então, mas a gente avança nas nossas temáticas, avança nas nossas discussões, vamos falar sobre os serviços de saúde, a necessidade de manutenção de alguns serviços, e claro, e aí nós convidamos a querida Isabel Abelson, que vai se apresentar e também vai conduzir-nos nessa discussão, nessas temáticas. Isabel, bom dia, estamos com você agora. Olá! Bom dia, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. Eu sou Isabel Abelson, eu sou consultora do Unicef na área da infância e, neste momento, eu estou apoiando o Unicef na Advocacy, né, acompanhando a implementação do curso Infâncias em Tempos de Covid-19. Então, eu estou aqui com vocês, apoiando a Ida e apoiando o Cabral, que vocês conhecem também, e a Débora, né? Nesse momento, poder dizer que o selo não acabou, né? Como o Edgar também já apontou também. E aí, poder falar um pouco com vocês sobre a manutenção e adaptação dos serviços de saúde em tempos, né, nesse momento de pandemia. E aí depois falar um pouco desse curso que o Unicef lançou em julho sobre infância e Covid. É um curso com orientações e conhecimentos básicos
sobre infâncias e Covid, com informações confiáveis. A gente tirou essas informações de sites confiáveis, né, como a Organização Mundial de Saúde, a Organização Pan-Americana de Saúde, a Ministério da Saúde, né, sobre a doença, mas eu vou falar mais tarde sobre esse curso. Agora, a gente vai falar um pouco, né, sobre os temas que vocês trabalham. Então, a ideia não é trazer exatamente conhecimentos novos, porque vocês são os especialistas aqui. A ideia é a gente refrescar alguns conhecimentos de vocês e a gente poder fazer alguma troca. Então, eu convido vocês para ouvir um pouco o que a gente preparou e, no final, a gente abre para uma discussão, né? E aí, para iniciar essa conversa, eu queria falar um pouco para vocês sobre uma pesquisa que o Unicef e o IBOP apresentaram na semana passada, chamado Impactos Primários e Secundários da Covid-19 em crianças e adolescentes. Daí, é uma pesquisa que foi amplamente divulgada na imprensa e também a gente vai compartilhar com quem está assinando a frequência que o Edgar está divulgando. Então, só para a gente rapidamente falar um pouco dessa pesquisa, porque ela é bastante ampla, só dizer a vocês o seguinte, que o público-alvo dessa pesquisa foram pessoas acima de 18 anos, mais de 1.500 pessoas foram entrevistadas no Brasil, em todo esse Brasil, em todo o território brasileiro. Desse público, tá aí, né, mais de 40%, em torno de 40% das pessoas entrevistadas dentro das casas delas residem crianças e adolescentes. E aí, do total dessas pessoas, 64% elas trabalhavam antes da pandemia. Depois que a pandemia começou, apenas 50% continuam trabalhando, né? A perspectiva talvez é diminuir esse número também, tá? Mas durante a entrevista, 50%. Mais da metade da população, ou seja, 55% em torno disso, teve uma queda na sua renda familiar. Continuou trabalhando, mas teve uma queda da renda familiar. E em torno de 63%, né, da queda da renda familiar, das famílias que tinham crianças e adolescentes dentro de casa. Então, o que vocês estão vendo aí foram os 3 grandes impactos da entrevista: a renda familiar, segurança alimentar e os temas da educação. Eu vou enfatizar mais a questão aqui da segurança alimentar, que é o que mais impacta a gente aqui nesse momento, tá? Então, pensando na segurança alimentar, 49% dos entrevistados mudaram seus hábitos alimentares na pandemia. Isso quer dizer que houve um aumento, pode ficar nesse slide aí, houve um aumento quase metade da população brasileira declarou ter mudado os hábitos alimentares e houve um aumento no consumo de alimentos industrializados, especialmente entre pessoas que residiam com crianças e adolescentes, né? Então, aproximadamente 1 em cada 5 brasileiros com 18 anos ou mais passou por algum momento em que não tinha dinheiro para comprar comida quando os alimentos acabaram, né? Então, esse aumento, isso é informação extremamente relevante para a gente poder ficar atento aí com as pessoas que a gente trabalha, tá? Então, esses foram os dados que a gente achou mais relevantes na pesquisa. Tem outros muito mais importantes, tão importantes quanto, mas que a gente vai passar para vocês esse PowerPoint para vocês darem uma olhada e, quem sabe, usar esses dados aí no trabalho de vocês no dia a dia, tá? Então, a gente pode passar, então, Edgar, para a nossa próxima apresentação sobre infâncias em tempos de Covid-19. Isabel, Oi. Aproveita enquanto a gente está colocando o slide também para ser suporte da sua fala. Primeiro, só confirmar se a Maria Isabel Nogueira, que é a coordenadora de imunização do Estado, está presente, tá? E se tiver, por gentileza, nos avise, porque eu li ali embaixo assim, Saúde da Mulher Amazonas. Aí eu fiquei em dúvida se de repente não era alguém da coordenação estadual. Se for, só me confirme, tá bom? Desculpa, Isabel. E só reforço a necessidade, a importância
de assinarmos a lista de frequência, tá bom? Nós tivemos há pouco, estamos com 28 pessoas conectadas, apenas 16 assinaturas. Então, praticamente a metade ainda não assinou a lista de presença, tá? Nós estamos colocando no chat, olha, acabamos de colocar, é só clicar nesse link, você é direcionado para uma outra página, em 30 segundos preenche alguns dados, tá? Aproveitamos e reforçamos para quem tiver, por exemplo, vários numa mesma sala ou numa mesma conexão, a gente pede a gentileza que todos assinem, tá bom? É importante a gente registrar, é o comprovativo de que vocês estiveram presentes, conectados e, claro, nós vamos enviar essas apresentações para os e-mails que vocês colocaram na lista de presença, bem como o certificado desse nosso momento, tá bom? Obrigado, Isabel. Com você. E aí, como a Giga falou, só recebe o material, tanto o slide que a gente passou agora da pesquisa dos impactos primários e secundários, esse curso agora, e depois um videozinho que a gente vai passar, só quem assinar a lista, tá? Bom, e aí aqui é o curso online, a carinha do curso, que a gente vai falar mais adiante. E aí a gente vai começar falando para vocês, e aí só lembrando, quando a Maria Isabel entrar, aí a Maria Isabel fala logo depois que a gente terminar aqui. Bom, e a gente vai começar falando sobre o pré-natal, né? Então, são os primeiros 1000 dias, que vai desde a gestação até os 2 anos de idade. Os estudos mais recentes estão incluindo a pré-concepção também, né? Mas a gente vai ficar a partir da gestação. Então, esse período intrauterino, até os 2 primeiros anos de vida, é um período considerado essencial para a saúde do sujeito, da criança, sendo considerado como os primeiros 1000 dias de vida, né? Então, esses primeiros 1000 dias são 270 dias de gestação e os 730 dias dos 2 primeiros anos de vida. Durante essa janela crucial de oportunidades, as células cerebrais podem fazer até 1000 novas conexões neurais a cada segundo, né? Então, é por isso que as crianças são tão agitadas até os 2 anos de idade. Pulam, dão cambalhotas. Vocês veem algum adulto fazendo isso? É impossível, né? Isso é possível lá com essas crianças tão pequenas por causa da atividade cerebral que não para, incessante. Esse ritmo diminui consideravelmente depois, né? Essas ligações neurais, elas vão se desfazer depois. Mas muitas vão ficar. E o que garante elas se desfazerem e ficarem lá é o afeto, as relações que elas estabelecem com nós adultos. Por isso que é importante as ligações, as relações afetivas que a gente constrói com as crianças. Então, essas conexões, elas formam a base das estruturas cerebrais e contribuem para o funcionamento do cérebro e a aprendizagem das crianças e criam as condições para a saúde e a felicidade delas no futuro e no presente, claro. Então, a gente costuma dizer que a construção, a primeira infância, é como se fosse a construção de uma casa, né? A gente está construindo aí os pilares de uma casa. Então, a gente vai lá, pega e vai construindo essa criança. Então, quanto mais a gente proteger essa primeira infância, e a gente está falando aqui da primeiríssima infância, né? Que é de 0 a 3 anos de idade. A gente até falando um pouco antes, até os 2 anos. Então, quanto mais a gente proteger essa criança, no sentido de oferecer alimentação saudável, oferecer afeto, oferecer proteção, estamos garantindo um desenvolvimento saudável, tanto neurológico, cerebral, como de ambiente também, como de um funcionamento psíquico saudável. Então, essa alimentação balanceada nesse período pode impactar profundamente o desenvolvimento neurocognitivo, o crescimento e a redução dos riscos do desenvolvimento de diversas doenças e comorbidades ao longo da vida. Pode passar. Os filhos de mulheres, isso aí, várias pesquisas comprovam, né? Que os filhos de mulheres que consomem mais frutas e legumes durante a gravidez tiveram médias mais altas verbais de performances e QIs na infância, em comparação a crianças de mães com padrão alimentar à base de carnes, batatas, pão branco e café. Destaca-se a influência de alimentação materna durante a gestação no desenvolvimento e na programação metabólica da criança. Então, nós estamos afirmando aqui
que não basta as crianças nascerem para dar uma alimentação saudável para a criança. A alimentação saudável começa lá na gestação da mulher, tá? Então, é importante que essa mulher não tenha consumo de álcool, de fumo, de excesso de açúcar, de refrigerante, de alimentos industrializados, ok? O desenvolvimento fetal é vulnerável aos riscos da contaminação ambiental que podem afetar o metabolismo humano, incluindo desordem hormonal, doenças autoimunes, câncer e condições neurológicas pediátricas. Então, esse feto é extremamente, embora esteja lá dentro protegido, ele é vulnerável às condições externas do ambiente. O feto bebê pode ser exposto através do cordão umbilical ao leite materno, ou leite materno. Vamos lá? Todas as gestantes, aí a gente está falando aí condições que não estamos ainda falando da Covid, né? Falando de coisas que acontecem sem Covid. Agora, como se dá o manejo do pré-natal com a Covid, com a pandemia, né? Então, a gente pode falar o seguinte: todas as gestantes assintomáticas, ou seja, elas não têm sintoma nenhum, ou sem síndrome gripal, deverão ser preservados o seu atendimento e sua rotina de consultas. O fato, então, essas mulheres não apresentam absolutamente nada. Não tem por que cancelar ou adiar as consultas do pré-natal dessas mulheres. Elas têm que continuar tendo como existiam antes, né? Não existe procedimentos especiais para mulheres gestantes sem risco epidemiológico. As mulheres gestantes com síndrome gripal deverão adiar as consultas em 14 dias. Isso se elas não tiverem uma sintomatologia. As consultas devem ser adiadas, mas não. Vou explicar isso. Bom, espera só um minuto. Então, devem adiar as consultas, contudo, elas precisam ser acompanhadas. Então, assim, isso é uma questão importante, porque a nova recomendação do Ministério da Saúde é a seguinte: há um tempo atrás, a recomendação era: se você apresenta sintomatologia da Covid, febre, perda de paladar, outros sintomas que eu não estou lembrando, perda de paladar, perda do olfato, recomendava você ficar em casa, não era? Se não for grave. Hoje não. A recomendação é: apresenta a sintomatologia, por mais leve que seja, procure ajuda médica, né? Procure o posto de saúde. Então, é preciso procurar ajuda o mais rápido possível para não agravar o estado de saúde, né? Então, é preciso, em caso de necessidade, elas devem ser atendidas, no caso dessas mulheres, em local separado, tá? As mulheres gestantes com síndrome gripal devem ser obrigatoriamente monitoradas pelas equipes de saúde, óbvio, sendo viabilizado um canal de comunicação acessível e rápido em caso de necessidade. Elas têm prioridade. Orienta-se consultas domiciliares para gestantes, puérperas e recém-nascidos, ou agendamento de consultas em horário ou local diferente. Até o momento, não existe nenhuma evidência que o vírus é transmitido da mãe para o bebê durante a gestação. Pode passar. Durante o puerpério, então, os 1000 dias, e a gente está falando agora sem Covid. Para as mães que acabaram de ter bebê, o Ministério da Saúde recomenda o quê? A caderneta da gestante. Então, a caderneta da gestante, ela é largamente distribuída, todas as gestantes recebem essa caderneta, e tanto os postos de saúde quanto as equipes não só distribuem essa caderneta, como vocês orientam essas mães ao uso dessa caderneta. Então, é muito importante continuar fazendo a orientação a essas mulheres. Se o parto for normal, se o bebê nasceu de cesariana. Então, aqui a gente traz essas orientações, muito mais, claro que vocês conhecem todas elas, mas muito mais para relembrar que essas mulheres, seja o bebê seja o primeiro parto dessa mulher, seja o segundo ou o terceiro, essas mulheres, às vezes, elas não abrem essa caderneta para ler as orientações. Então, é muito importante que a gente possa mostrar para elas, comunicar, informar sobre os direitos dessa mulher e sobre o que está informando lá dentro, né? Então, poder mostrar para ela o que tem lá dentro é fundamental, é uma questão de direito dessa mulher. Então, a gente precisa informar para ela os direitos dela. E tudo isso está na caderneta da criança, da gestante. Pode passar. Eu estou falando isso, gente,
Porque é muito comum, e isso aí vários estudos já falaram, por exemplo, da caderneta da criança, que a caderneta da criança normalmente só se abre para a parte da imunização, das vacinas. É muito comum não se fazer uso das demais páginas, né? E é uma caderneta super completa, que pode ter várias orientações importantes, né? Então, ela não se resume à imunização, como era na década de 80, né? Que era só abrir e fechar. Ela não, era um livrinho, né? Então, a gente precisa fazer uma utilização muito melhor da caderneta da gestante e da criança também. Então, novamente, a gente aí continua falando da caderneta da gestante, a importância que ele tem, trazendo da consulta do pós-parto também. E aí são informações que lá dentro tem, pode passar. Ainda também, aí a gente fala informações importantes para a questão da importância de se manter uma média de 40 dias de não ter relações sexuais pós o parto, né? E aí a importância também do período de amamentação e dos métodos contraceptivos também. Isso tudo são informações que estão lá na caderneta que a gente precisa informar para as mulheres e para os seus parceiros. Essa é uma outra informação super importante. A gente precisa dessa informação com eles juntos, o parceiro e a mulher, né? Normalmente o parceiro não está junto, né? Tanto no pré-natal como no pós-parto, eles precisam estar juntos, porque senão as coisas não funcionam. Então, essa é informação importante também, pode passar. E aí, um manejo importante no puerpério, em relação à Covid, que a gente não pode esquecer, mais do que nunca, o apoio da família e a participação do companheiro ou companheira, né, são essenciais para que a mulher sinta-se segura neste momento. Então, nesse momento, os pais precisam assumir os seus papéis na criação dos filhos. Estão todos dentro de casa, né? Por meio da licença paternidade, férias e participação das atividades domésticas e dos cuidados do bebê e da mãe. Então, nesse momento, está todo mundo dentro de casa, há tensões ali, talvez porque é tanta gente dentro de casa, mas é importante dividir as atividades domésticas. A gente sabe que quase sempre ela acaba sobrecarregando as mulheres, né? Então, os companheiros precisam participar mais, dividir mais essas tarefas, puxar mais para si, para essa mulher cuidar mais desse bebê, né? Então, as visitas domiciliares de 24 horas após a alta da maternidade do binômio pelo agente comunitário de saúde deverá ser mantida com vinculação desde a unidade básica do seu território. E os profissionais da saúde e visitadores devem informar as mães sobre os custos e riscos do uso da fórmula infantil, especialmente quanto ao acesso da água limpa e condições de higiene. E a gente vai falar logo na sequência sobre a amamentação. Então, gente, é super importante dessas orientações. A Covid, ela está aí, a pandemia não acabou, a gente precisa diminuir, a gente está numa queda, que bom, em relação ao número de mortes, mas a pandemia está longe de acabar no nosso país, o número de mortalidade ainda é muito alto, né? Então, e a vacina, talvez a gente tenha no primeiro semestre de 2021, mas enquanto isso a gente precisa manter as medidas de distanciamento e de higienização. Então, a gente fazendo isso, é possível manter as regras que a gente tinha de cuidado, né? Então, o pré-natal, parto e puerpério, alguns dados são importantes de vocês saberem. Estima-se que 116 milhões de bebês nasceram no mundo sob a sombra, vão nascer, alguns já nasceram, né? Da pandemia. Previsão de que esses bebês nasçam até 40 semanas depois da Covid, foi reconhecido como uma pandemia, né? O Brasil está entre os 10 países com maior número esperado de nascimento, né? Mesmo antes da pandemia da Covid, cerca de 2,8 milhões de mulheres grávidas e recém-nascidos morriam a cada ano no mundo. Uma a cada 11 segundos, e a maioria por causas evitáveis, né? O Brasil passa de 200 mortes de grávidas e puérperas por Covid-19. De todos os óbitos de mulheres grávidas e puérperas pelo novo coronavírus, no mundo, 77% acontece aqui no Brasil, né? É um dos países onde mais se morre mulheres com Covid, né? Isso é um absurdo. Isso pode ser evitado,
né? Garantir que as mulheres grávidas tenham acesso a exames pré-natais, assistência especializada e serviços de assistência pós-natal e cuidados relacionados à Covid-19. Assegurar que os profissionais de saúde, né, vocês, recebam equipamentos de proteção individual necessários, obtenham testes e vacinações prioritários, assim que uma vacina contra a Covid-19 estiver disponível, para que possam oferecer um pré-natal de qualidade a todas as mulheres grávidas e recém-nascidos durante a pandemia. Então, vocês são grupo prioritário quando a vacina chegar. Garantir que todas as medidas estejam nas unidades de saúde durante e imediatamente após o parto. Né? Então, esses são dados do Unicef mundial e nacional que sejam importantes vocês terem conhecimento. Pode passar. Então, sobre a amamentação. Todos nós sabemos, a gente acabou de terminar o mês de agosto, né? Que é considerado o mês de agosto dourado, que é onde a gente... acredito que o estado de Manaus deve ter feito várias campanhas de amamentação. Então, é o primeiro contato afetivo entre mãe e bebê e traz benefícios para a saúde de ambos. O leite materno é considerado o alimento mais completo e personalizado para os bebês. E quanto mais duradoura essa amamentação, maior os níveis de inteligência e renda média na vida adulta desse bebê, dessa criança. Né? Então, crianças que são amamentadas se desenvolvem melhor, além de diminuir os riscos de diarreias e infecções, estando as respiratórias, né, entre as principais doenças. Também possui menor risco de desenvolver asma, diabetes e obesidade, mesmo depois de parar de mamar. Pode passar. Então, quais são os benefícios para a mãe e para o bebê? Fortalecer o vínculo mãe-bebê para a mãe, menor risco de hemorragia pós-parto, menor risco de câncer, né, de mama, de ovário, de endométrio, reduz o risco de desenvolver diabetes, a menor incidência de depressão pós-parto, um melhor autoconhecimento e melhora de autoestima e auxilia no emagrecimento do pós-parto. Quais são os benefícios para o bebê? Nutrição e hidratação adequada, a maior imunidade, a maior digestibilidade, protege contra infecções e diarreias, favorece o desenvolvimento físico, emocional e inteligência desse bebê, reduz risco, como eu já falei anteriormente, de depressão, obesidade, diabetes no futuro e doenças respiratórias, e melhora o desenvolvimento oral, facial e protege contra cáries desse bebê. Pode passar. Então, a amamentação protege as crianças menores de 5 anos de duas principais doenças, né, de morte, causas de morte, diarreia e pneumonia. Aproximadamente 820 mil vidas, sendo 87% desses bebês menores de 6 meses, seriam salvos por ano em 75 países de baixa e média renda, com a ampliação do aleitamento materno. Então, segundo a Organização Mundial da Saúde e o Unicef, em torno de 6 milhões de vidas de crianças são salvas a cada ano por causa do aumento das taxas de amamentação exclusiva até o 6º mês de vida. A amamentação contribui para um mundo mais saudável, mais igual e mais ambientalmente sustentável. Só para dar uma informação para vocês, o Brasil, ele é um país que internamente a gente vem aumentando esse número de quantitativamente de mães que vem amamentando suas crianças exclusivamente. Pode aumentar. Da década de 60 para cá. Pode passar. Então, aqui, a gente fala um pouco das doenças que se podem produzir quando não há esse benefício da amamentação. A questão da resistência insulínica, ela está presente em crianças que não são amamentadas, né? A interrupção precoce da amamentação na criança pode dar, e aí isso significa oferecer à criança uma alimentação hipercalórica, né? Isso pode causar obesidade precoce nas crianças, né? As doenças inflamatórias crônicas que as crianças podem ter também, além de aumentar a gravidade de diarreia, doenças autoimunes e doenças infecciosas.
Isso tudo pode ser acarretado pela falta da amamentação nas crianças. Pode passar. E aí, como se dá a questão do aleitamento materno no contexto da Covid-19? Então, a Organização Mundial da Saúde orienta a manutenção da amamentação por falta de elementos que comprovem que o leite materno possa disseminar o coronavírus. Então, nada se comprovou até hoje que o coronavírus passa da mãe para o bebê. Então, mulheres infectadas, mulheres com Covid, podem amamentar seus bebês. É importante destacar que, excepcionalmente, o leite materno é contraindicado apenas quando a mulher é HIV positivo. Nestes casos, existe uma forma láctea, gratuitamente fornecida pelo SUS, que deve substituir o leite materno. Com exceção, fora este caso, a mulher pode amamentar em todas as situações. Pode passar. Então, mas mulheres com sintomas ou infectadas com Covid devem ter algumas orientações. Quais são as orientações? Lavar as mãos com frequência, especialmente antes e depois de tocar o bebê. Usar máscara sempre que estiver próximo de outras pessoas e quando for segurar ou amamentar esse bebê. Limpar bem as superfícies e objetos em que toque que estão próximas do bebê, com álcool, né? E se a mãe, ou lavar com sabão. E se a mãe não estiver se sentindo bem com as mãos e todos os objetos muito limpos, ela pode fazer a ordenha e dar para deixar e pode ir para alguém dar esse leite para o bebê num copinho, tá? Mas sempre oferecer o leite materno para o bebê. Pode passar. E aí agora eu convido vocês para assistir um vídeo. Ele está disponível no Google, mas a gente vai passar para vocês, vai passar para quem está se inscrevendo, esse vídeo que fala um pouco sobre o que eu estou falando para vocês agora. A OMS recomenda apoiar todas as mulheres a amamentarem seus bebês. Se você suspeita ou confirmou que tem Covid-19, as seguintes medidas de higiene podem ajudar a proteger seu bebê. Lave as suas mãos antes de amamentar. Tussa ou espirre em um lenço de papel e jogue-o no lixo imediatamente. Limpe e desinfete as superfícies que você tocou. Use uma máscara sempre que possível. Se você não tem uma máscara, a OMS recomenda a amamentação da mesma forma, pois os benefícios dessa prática superam os possíveis riscos de transmissão do vírus. Fofo, né? Ele vai ser disponibilizado para vocês. Então, voltando para a apresentação. Então, só para a gente poder, então, para a gente poder fechar essa questão da amamentação, é preciso a gente investir para disponibilizar aconselhamento de amamentação qualificado para todas as mulheres. Garantir a disponibilidade de aconselhamento especializado para aleitamento materno a cada mulher exigirá maior financiamento para programas de aleitamento materno e melhor monitoramento. Então, eu imagino que o estado de Manaus e as cidades do município tenham feito campanhas durante o Agosto Dourado, né, para poder campanhas qualificadas para poder qualificar as pessoas sobre a importância do aleitamento materno. Certificar-se de que o aconselhamento seja disponibilizado como parte de serviços de rotina de saúde e nutrição que sejam facilmente acessíveis. Gente, nutrição
é muito mais do que falar de não comer comidas industrializadas, alimentos industrializados. Então, recorrer ao serviço de nutrição, às equipes de nutrição do estado ou do município, é fundamental. Às vezes, a criança falta algumas vitaminas, né, ou para a gestante. Então, eles são capazes de nos orientar, ou orientar as famílias, que alimentos elas podem, já que eles não, às vezes não têm dinheiro para comprar a vitamina, ou cálcio, ou ferro, ou zinco, que aquela gestante ou aquela criança precisa. Mas elas podem orientar que alimentos podem ser comprados na feira, que são baratos, que podem substituir essas vitaminas da farmácia e para trazer essas vitaminas. Então, eles podem ser de grande ajuda nesses momentos, né? Aquilo que a Ida falou sobre a gente poder pensar nessas abordagens integradas, né? Pensar conjuntamente para poder favorecer a população. Treinar os profissionais de saúde, incluindo parteiras e enfermeiros, para fortalecer aconselhamentos de amamentação qualificado para mães e famílias. Colaborar com a sociedade civil e associações profissionais de saúde, construindo fortes sistemas colaborativos para a prestação de aconselhamentos adequados. E proteger os profissionais de saúde da influência da indústria de alimentos para os bebês. Isso é fundamental. Pode passar. Bom, e aí, passado esse momento, a gente vai cair na questão da imunização, que é a questão da vacinação, né? Eu espero que a Maria Isabel já esteja aí conosco. Então, muitas doenças comuns no Brasil e no mundo deixaram de ser um problema de saúde pública por causa da vacinação maciça da população no Brasil. Então, o calendário nacional de vacinação contempla não só as crianças, a gente pensa que é só criança que se vacina, né? Mas também os adolescentes, os adultos, os idosos, as gestantes e os povos indígenas. E, ao todo, são disponibilizados 19 vacinas para mais de 20 doenças, né, pelo SUS, cuja proteção inicia ainda nos recém-nascidos e podem se estender para a vida toda. Então, não vamos deixar que as doenças já erradicadas no Brasil voltem a assombrar as nossas crianças. Está aí o sarampo, que não nos deixa mentir. Então, lembre-se que a saúde não é uma responsabilidade exclusiva do Ministério da Saúde, das secretarias, ou dos profissionais e dos médicos. É de todos nós. Precisamos orientar sempre a manutenção dos cartões de vacinas atualizados. Pode passar. E aí eu trouxe para vocês aqui o que é verdade e o que é fake news. Está tão na moda a história do fake news, né? Então, aqui no Brasil isso vem tomando uma certa proporção, mas isso é muito forte fora do Brasil, né? Então, o que é fake news? Então, assim, vacinas causam autismo. Isso é uma mentira muito grande. Isso é fake news. Mas como é que isso surgiu? Isso, na verdade, foi uma pesquisa que um cara fez lá fora, acho que foi na Inglaterra. Ele publicou um artigo dizendo que as vacinas causavam autismo. Depois se comprovou que a pesquisa dele era uma pesquisa falsa. Ele nunca fez essa pesquisa de verdade. Os sujeitos da pesquisa não existiam. E aí foi comprovado que a pesquisa dele era mentirosa. Mas aí, depois que a pesquisa tinha sido publicada e que tomou essa proporção, nunca conseguiram desmentir isso completamente, né? E aí ficou a história que vacinas causavam autismo. Mas isso é uma grande mentira, é uma fake news, tá? Essa pesquisa nunca existiu. Ele nunca conseguiu provar isso. Uma melhor higiene e saneamento farão as doenças desaparecerem, as vacinas não são necessárias. É falso, né? Então, quer dizer que se a gente lavar as mãos com álcool e com sabão, vai desaparecer o coronavírus? Não, não vai. A gente evita o coronavírus, mas a gente não se cura do coronavírus, né? Então, a higiene e o saneamento nos protege, claro, mas não faz desaparecer, né? As vacinas têm vários efeitos colaterais prejudiciais e de longo prazo que ainda são desconhecidos. A vacinação pode ser fatal. Gente, a gente acabou de acompanhar, nós estamos acompanhando a questão da vacina contra a Covid. As várias etapas que a gente está acompanhando na imprensa, como se dá a construção de uma vacina. As várias etapas, né? O Brasil está acompanhando, está participando, né, da elaboração de várias vacinas, né? Então, vocês veem que são várias etapas, né? Até a Rússia disse, temos a vacina que vai sair. Mas a OMS disse, Rússia,
a gente não está sabendo quais são os seus procedimentos. Se o senhor vacinar aí, a gente não está confiando muito, não. Ou seja, a gente precisa saber quais são as etapas de construção da sua vacina para saber se ela é válida. Então, a vacina, ela tem, quando ela tem algum efeito colateral, que é, às vezes, uma dor no braço, uma febre leve, né? Mas ela é muito testada. Então, não existe, as vacinas não são prejudiciais, elas não matam, né? Elas são muito testadas e são confiáveis, né? Pode passar. Doenças infantis evitáveis por vacinas são apenas infelizes fatos da vida. Uma grande mentira, uma fake news, né? Então, infelizmente, coitada, foi um azar ela ter pego um sarampo, foi um azar ela ter pego uma poliomielite, né? Não é azar. São doenças que podem ser evitadas com a vacinação. Então, precisamos vacinar nossas crianças, nossos adolescentes, a população indígena contra as doenças, né? Aplicar mais de uma vacina ao mesmo tempo em uma criança pode aumentar o risco de eventos adversos prejudiciais que podem acarretar seu sistema imunológico. Completamente falso. Quem tem criança pequena, quem tem ou já teve, sabe que a gente vai no posto de saúde e às vezes várias vacinas são dadas ao mesmo tempo e não tem problema nenhum. O máximo que a criança vai ter é uma indisposição no outro dia ou na mesma hora, né? Então, isso é falso. As vacinas contêm mercúrio, que é perigoso. Também é completamente falso. Pode passar. Então, essas fake news que a gente pode desconstruir se alguma pessoa vier com essa história, tá? E como se dá essa imunização no cenário da Covid-19, né? Então, é preciso garantir a continuidade dos serviços de rotina. No início da pandemia, muitos serviços foram fechados ou ficaram com tempo de atendimento reduzido, né? Então, é preciso garantir a continuidade desses serviços, alinhando, claro, o distanciamento físico, as práticas de higiene e a proteção e a segurança dos trabalhadores da saúde e da comunidade. As estratégias de imunização não podem agravar a transmissão da Covid. Tampouco a epidemia pode prejudicar a imunização de rotina, né? Não podemos criar mais doenças dentro da epidemia, né? Então, é necessário que os municípios façam um bom planejamento agora para manter a vacinação de rotina da melhor forma. As atividades de vacinação devem considerar as crianças que perderam ou perderão as doses de vacina durante esse período de isolamento. Pode passar. E aí, a partir de agora, nesse slide, a gente dá algumas dicas, e é claro, gente, isso são algumas dicas apenas, porque, na verdade, cada município sabe do seu funcionamento e sabe da melhor forma como deve conduzir isso, né? O Unicef não está dizendo aqui como se deve fazer, não. A gente só está dizendo assim, são dicas que vocês podem pensar, talvez isso fosse interessante para o município, ou não, isso aqui não dá para o nosso município, mas são dicas, tá? Então, estipular horários diferenciados para vacinação de rotina, pensar na vacinação domiciliar de crianças ou grupos de risco, otimizar o calendário de vacinação, né, aplicando várias vacinas ao mesmo tempo, que não é fake news isso, né? Orientar a população para que não busque a vacinação na presença de sintomas respiratórios ou febre, né? A população deve ser encorajada a manter o calendário de vacinação. Então, são dicas que a gente está dando, mas, claro, cada município sabe como se organizar dessa forma. O importante é manter esse calendário vacinal. Pode mandar, pode ir. Também ainda as estratégias, e a gente vai mandar essa PowerPoint para vocês podem ler isso com mais calma, mas são ainda as estratégias que a gente orienta, dá essas orientações. Pode mandar, pode passar. E aí, só para a gente poder dar alguns dados para vocês, mais de 117 milhões de crianças de 37 países podem deixar de receber a vacina que previne o sarampo. Alerta o Unicef, a Organização Mundial da Saúde e outras instituições. Campanhas de vacinação contra a doença já foram adiadas em ao menos 24 países por causa da Covid-19. Então, vamos ficar atentos a isso, tá? Segundo a OMS, em 2018, o sarampo, doença imunoprevenível e altamente contagiosa, infectou quase 10 milhões de pessoas e matou mais de 140 mil em todo o mundo. A maioria, crianças menores de 5 anos de idade. Então, 19 estados brasileiros registraram circulação ativa do sarampo. E a gente destaca aqui o Pará, aí do lado de vocês, né? Que teve uma incidência com 40,9% dos casos confirmados. A incidência entre menores de 5 anos é o mais elevado,
Então, gente, super cuidado com a questão do sarampo com as nossas crianças pequenas, né? Então, é preciso esforços urgentes, devem ser empreendidos o mais rápido possível para níveis local, regional e nacional e global, para garantir que as vacinas estejam disponíveis e que atinjam crianças e populações vulneráveis. Isso é super importante. É preciso vacinar todo mundo, porque a gente só consegue a imunidade do grupo se todo mundo for vacinado. Pode passar. E aí, um outro tema que é super importante, que normalmente se passa um pouco batido, porque não é da ordem da objetividade, mas passa pela ordem da subjetividade, é a questão da proteção das crianças nessa época de pandemia. Então, o aumento de tempo de permanência e contato dentro da casa, normalmente essas casas têm são casas pequenas, com um número maior de pessoas, né? Nem sempre oferece as melhores condições de bem-estar. E esse ambiente fechado, e todo mundo dentro de casa, gera tensões, né? Tensões não só na casa das pessoas lá da comunidade, não. Gera tensões na minha casa, na sua casa também, né? E isso pode gerar episódios de violência. Então, esse estresse parental pode trazer do trabalho remoto, ou da falta de trabalho, ou da expectativa do trabalho, ou da diminuição da renda, ou da falta de comida. Tudo isso pode trazer. E aí a criança fica pedindo também, porque as crianças demandam da gente também. Elas também querem atenção, elas querem cuidado, elas querem a nossa ajuda. Então, isso, elas também são restritas de mobilidade, porque elas não podem ficar brincando todo o tempo. Então, toda essa tensão, né, pode gerar uma violência, tanto psicológica quanto física, dos pais com as crianças. Pode passar. Então, gritos, xingamentos, insultos, desatenção à necessidade básica de cuidado ou isolamento da criança no ambiente familiar podem acabar ocupando um espaço importante nas relações familiares, dando lugar à violência psicológica. A violência física também aparece quando palmadas, brigas ou agressões com o objeto passam a ser utilizadas como estratégia de resolução de conflito. Ou seja, quando a palavra não funciona mais, a gente parte para o ato, a gente começa a bater, né? Então, as práticas de violência, elas começam como se ela fosse uma educação, mas elas não são educativas. Pode passar. Tem criança no ar. Vamos lá. O que é bom. Pode passar. Então isso aí é importante também. Então, a saúde de crianças, adolescentes, seus pais e cuidadores de saúde envolvidos com a prevenção. Então, quando o Unicef lançou essas 3 recomendações. Então, a primeira são 8 recomendações para ajudar a criança a lidar com o estresse. O segundo são 9 recomendações para garantir o bem-estar físico e mental de quem atua na linha de frente, vocês, né? E 10 recomendações para os municípios e estados priorizarem cuidados em saúde mental e suporte psicossocial, vocês também. Só dando uma palhinha, no curso Infâncias em Covid-19, a gente faz um resumo dessas recomendações também, mas quem tiver com necessidade e achar que vale a pena implementar, eles também estão no site do Unicef. Pode ir lá dar uma olhada que pode baixar. Pode passar. E aí, outras estratégias que o Unicef também criou nesse momento de pandemia, uma delas é o sentimento no papel. Então, o Unicef convidou crianças, ficou aberto, isso foi uma campanha que o Unicef fez no Instagram, em todo o Brasil, para as crianças desenharem e contar quais eram os sentimentos dela em relação a esse período de coronavírus, né? Então, assim, a pergunta era, como as crianças estão se sentindo durante esse momento? Então, o objetivo era dar voz às crianças em meio a essa pandemia e ouvir o que elas tinham a dizer. E aí, um dos desenhos foi da Bianca, de 5 anos, aí de Manaus, né, a Bianca. Ela falou assim, eu tô com saudade da escola. E também eu fico com falta dos meus amigos. Eu gosto deles, mas eu não falo com eles, entendeu? Eu tô com saudades. Muito fofo, né? Então, assim, é uma campanha que aí, assim, é uma ideia, né? Então, vocês podem tentar fazer isso também. Saiu recentemente esqueci agora o nome.
uma exposição, né, do Ministério do MP, aí de Manaus, né, que eles fizeram com as crianças que chegam aí, as crianças venezuelanas. Então, quando as crianças chegam na fronteira, eles atendem a família, mas eles botam lá as crianças para desenhar. E eles fizeram uma exposição virtual sobre os desenhos das crianças. Gente, a coisa mais linda do mundo, né? Você chora com a exposição. A exposição é virtual. Se vocês quiserem, eu posso mandar depois o link, eu mando para o Adgar e manda para vocês. Sobre exatamente o sentimento que as crianças têm em relação a essa trajetória delas, né? Chegar num país que elas nem conhecem, né? Então, assim, a maioria delas não tem a menor ideia do que está se passando, né? Então, eu falo do sentimento dessas crianças, que normalmente a gente não pergunta para elas o que elas acham. Então, assim, o que essas crianças acham da pandemia, né? O que elas acham de estar fora da escola? O que elas acham de não encontrar com os amigos? A gente não pergunta nada para as crianças. A gente não tem esse hábito, né? Então, essa é uma questão que é muito relevante, né? Pode passar. Uma outra estratégia do Unicef, também bacana, é o Deixa que eu conto, que são podcasts com histórias e brincadeiras para crianças da educação infantil, né, que é um conjunto de programas que podem ser baixados pelas rádios ou qualquer pessoa, né, gratuitamente, pelo site do Unicef, que são histórias indígenas, ribeirinhas e quilombolas da região amazônica de vocês, então é muito familiar para vocês, para contar para as crianças. Vocês também podem fazer isso gratuitamente, e só entrar no site do Unicef e pegar. Também a gente traz esse link também no curso de infâncias. Pode passar. E aí, para a gente poder fechar essa apresentação e começar uma discussão, ouvir a Maria Isabel se ela estiver presente, eu vou falar para vocês rapidamente sobre o curso Infâncias em Tempos de Covid-19. Esse é um curso que o Unicef lançou agora em julho. É um curso que tem como objetivo capacitar agentes comunitários de saúde, lideranças comunitárias e visitadores domiciliares e demais interessados, né? Tem muita gente da educação infantil, dos CAPs também, do Conselho Tutelar também, e profissionais de saúde, né, fazendo, sobre orientações e informações sobre infâncias em tempos de Covid-19. É um curso gratuito, que tem a carga horária em torno de 4 horas, pode ter um pouco mais ou um pouco menos, depende do ritmo de cada um, né, com conceitos, todos eles que a gente acabou de ver agora nessa apresentação, né, sobre o pré-natal, parto, puerpério, aleitamento materno, imunização, alimentação saudável e complementar, saúde mental das crianças e cuidadores, e esse é o tópico que a gente fala bastante, muito mais do que a gente falou aqui, verdade e fake news sobre Covid-19. Pode passar. Esse curso, ele está dentro de um site online, né? Ele está numa plataforma do IPRED, que é um parceiro do Unicef, esse é um endereço aí, depois o Edgar vai colocar no chat aí para vocês. Então, quando vocês entram nesse endereço, vocês têm que fazer um login e uma senha. Não pode esquecer, porque aí vocês vão receber no e-mail de vocês uma confirmação. Aí vocês vão ter que clicar para confirmar esse login e essa senha. Aí, a partir daí, é que vocês conseguem ter acesso ao curso. Aí vocês vão entrar nesse curso, vão fazer uma ficha de cadastro e um pré-teste. Muito simples. Não tem acerto mínimo nesse pré-teste, é só umas perguntas iniciais sobre Covid, né? Algo muito simples. E aí você tem acesso aos conteúdos do curso. Esse é um curso que não há tutores. Então, se você precisa de ajuda, ou quer ter algum comentário para fazer, ou deu bug lá, deu alguma coisa errada lá no curso, você manda um e-mail para esse curso, esse e-mail aí, mas lá tem o e-mail, tem ajuda, e você, em menos de 24 horas, vão entrar em contato com você para resolver, tá? Então, e no final, você recebe um certificado do Unicef por ter feito o curso. Pode passar. Então, só para vocês conhecerem essa carinha do curso, quando vocês entram, tem a apresentação, né? Tem esse, o Fale Conosco aí, isso que eu falei para vocês. Vocês têm alguma dúvida, ou deu algum erro, ou tem alguma pergunta, ou não entendeu alguma coisa? Fala conosco, manda um e-mail, entra aí, faz a pergunta e a gente responde. Tem essa ficha de cadastro e o pré-teste, né? E aí, depois que faz essa ficha de cadastro, que nada mais é do que
marcar um X assim, é da saúde, é da educação, é agente comunitário, é psicólogo, é enfermeiro e tal. Aí entra nas unidades do curso, que é o próximo slide, que são 8 unidades, né? Pode passar. E aí são os conteúdos, tem conteúdos básicos, prevenção e tratamento, pré-natal, parto e pós-parto, tudo sobre Covid, né? Então, na verdade, são conteúdos, orientações e conhecimentos básicos sobre infâncias e em tempos de Covid-19. Todas essas informações que estão aí, nós tiramos de sites oficiais e são informações confiáveis, né? E todas as informações são acompanhadas de algum vídeo ou de algum link que traz mais esclarecimentos para vocês, né? Sobre a doença, né? Então, no final, vocês têm um pós-teste, que é preciso acertar pelo menos 70% do pós-teste. Tem 3 tentativas, mas normalmente vocês acertam, porque é muito simples o pós-teste. E aí, depois disso, tem o certificado. Próximo slide. Depois eu mostro o certificado. Aí eu queria, aqui, antes do certificado, eu queria convidar vocês para fazer a inscrição no curso, né? Esses são o número de inscritos no mês de agosto, e vocês vão ver Manaus, Amazonas, que é o estado, é o 4º aí. A gente tem 74 inscrições, mas essa semana que passou, nós tivemos mais 21 pessoas, ou seja, em uma semana, 21 pessoas fizeram inscrição no curso, que é um número muito baixo para um estado gigantesco como o Amazonas, né? Então, a gente está achando que o curso não está... As pessoas não conhecem o curso. Porque quem já fez o curso está achando um curso muito bacana, né? Um curso muito legal. Então, o convite que a gente faz, o Unicef faz a vocês, é que cada um de vocês pudesse entrar e conhecer o curso. Começar a fazer o curso. Se achar que é legal, termina, né? E pega o certificado, que é muito legal. E se depois disso, se vocês acharem que vale a pena, divulgar nas suas redes pessoais. Vai lá no alguns WhatsApp de vocês e divulga, né? Esse curso, ele vai ficar aberto até o final da primeira quinzena de outubro. Depois disso, o curso acaba. A gente não vai mais oferecer, né? Ele não precisa fazer de uma vez só. Você tem até o final da primeira quinzena de outubro para terminar o curso. Você pode entrar hoje, se inscrever, começar e terminar depois. Mas não pode passar desse período aí, porque aí ele não te dá o certificado, né? Então, o convite é que a gente aumente esses números aí do estado do Amazonas, que estão muito baixos para o tamanho do estado de vocês, né? Pode passar. E aí, finalmente, o certificado, que é super fofo, bonitinho, que eu espero que todos vocês recebam. Pode passar. E agradecer que todos tiveram aí a paciência de vocês de ouvir o que eu tinha para falar. Muito obrigada. Eu já fiz o meu curso em Infâncias e Tempos de Covid, estava tentando mostrar o certificado, não consegui, mas recomendo, super recomendo, para além do que Isabel Spunha conversava conosco, mas é um curso que eu consegui fazer numa tarde, então é um curso que não vai, por exemplo, as pessoas que têm muitas atribuições, eu não vou fazer porque já tem muita coisa, consegue fazer em 2 dias, dá tranquilo, tá bom? Além disso, como Isabel bem dizia, coloquem nos grupos de WhatsApp, né, divulgação de vocês, das equipes, muitos aqui são coordenadores de equipes, recomendem bastante que os seus colaboradores também tenham essa formação, tenham esse certificado com aí a marca do Unicef também, e do IPRED, parceiro do Unicef no Brasil. E eu queria dizer o seguinte, gente, registrar que só saber se de fato estão presentes, porque, bom, primeiro seria a coordenadora de imunização, a Maria Isabel, se ela está presente, peço por favor que ela dê um oi para a gente. Aí, representando a saúde da mulher, de forma estadual, né, a Luciana Coba, ou Coba, e representando a saúde da criança, a Ramile, ou Ramile, Amude. Então, eu pediria que, se as 3 estiverem nos ouvindo, podem nos dar um oi
que aí a gente abre um espaço para que vocês apresentem também, tá bom? Fiquem super à vontade, tá bom? Vamos dar alguns segundos. Vou chamar de novo. São a Luciana Coba, representando a saúde da mulher no Estado, e a Ramile Amude, representando a saúde da criança no Estado. Vocês estão ouvindo a gente? Conseguem colocar aí a voz para nós ouvirmos e apresentar alguns instantes? Não conseguimos retorno, então vamos em frente. Gente, nesse momento final, já um pouco mais na reta final, mas ainda não, eu queria convidá-las e convidá-los para tirarem dúvidas, para literalmente abrirem o microfone e fazer algumas considerações, tirarem dúvidas, esclarecimentos. Aproveitem que Isabel Belson, consultora do Unicef para a Saúde da Infância, está conosco, apostos para esclarecer dúvidas, entre outras coisas. Isso é um momento importante, até mesmo trazer as suas impressões da realidade local mesmo. Como é que vocês têm feito nos municípios? Como é que tem sido? Se tem algo que Isabel apresentava que não foi possível fazer no seu município, coloquem para a gente, para que a gente também saiba como está a realidade local. Senão, a gente tem a tendência a achar que está tudo bem, né? Se está todo mundo caladinho, a gente tem a tendência a achar que está tudo bem. Então, penso que não, mas isso só é possível saber com as vozes de vocês. Então, esse é o nosso momento de debate e de colocar para a discussão mesmo a partir de vocês. O espaço está aberto, só ativar o microfone, dizer a cidade onde está falando e começar. Façam da mesma forma que a gente fazia nos encontros presenciais. A gente já sabe que vocês são sem vergonha. Vocês falam bastante. A gente já sabe disso. Nada de esconder jogo. Já sabemos que vocês falam. Façam tal e qual vocês fazem nas capacitações presenciais quando a gente se encontrava, né? Falem bastante. Aguardamos vocês. À vontade. Façam de conta que eu sou o Cabral. Senão, eu vou chamar a Elizabeth para dar um puxão de orelha em vocês, que ela já está aqui só de olho nisso. Edgar, deixa eu só fazer um esclarecimento, porque eu acho que é uma recomendação nova do Ministério, quer dizer, mais ou menos nova do Ministério da Saúde, né? Há um tempo atrás, o protocolo era que a gente ficasse em casa quando aparecessem os primeiros sintomas da Covid. E que só fosse procurar ajuda no hospital ou no posto médico quando os sintomas se agravassem, né? Hoje, a recomendação é justamente o contrário. Apareceu os primeiros sintomas, febre, perda de paladar, dores e tal, corre para o posto ou para o hospital, né? Então, se entende hoje que quanto mais cedo cuidar da pessoa doente, melhor a pessoa vai ficar. A gente não é mais para esperar piorar da doença. Então, o protocolo mudou, né? Isso é super importante, a gente ficar atento. Olha, então, já que o espaço está aberto, tá, gente? Deixa eu ouvir a Keila. Me lembra do município, Keila, equipe. Oi, aqui nós somos do município de Altazes. Sou Janaína, coordenadora da Vigilância em Saúde. Estou aqui ao meu lado com a enfermeira Keila, que é coordenadora da Atenção Básica, a Diva, coordenadora do CAPS, e a enfermeira Ruth, que é da coordenação do Programa de Imunização, né, o PNI. E assim, a gente vai fazer aqui um breve relato das nossas experiências, né, na época de pandemia, as estratégias que nós realizamos para que as nossas metas não caíssem tanto, né? Nós buscamos alguns atendimentos alternativos para que a gente pudesse continuar levando os serviços, né? Aqueles grupos prioritários, se falou muito aqui nas gestantes, nas crianças, e nós fizemos, né, alguns trabalhos com estratégias de toda a atenção básica envolvida para atingir esses grupos, né? Nós comentávamos aqui que para o nosso pré-natal, as consultas elas não ficarem tão defasadas e esse número não cair, nós
fizemos uma estratificação de risco, né? Aquelas mulheres que mais precisavam do atendimento. A gente se sabe que na época se tinha muito medo, as pessoas não queriam procurar o serviço, não tinham medo de chegar perto dos profissionais, com medo de serem contaminadas, mas nós íamos até as casas, os agentes de saúde realizavam buscas ativas, nós realizávamos o atendimento domiciliar, outras vinham nas unidades, mas assim, atendimentos esses agendados, né? Se nós tínhamos uma rotina de atender 10 grávidas, a gente diminuía para 5, evitava com que elas viessem com acompanhantes, a não ser que fosse realmente necessário, para que esse serviço continuasse. Não ficou 100% como era antes, mas nós conseguimos atingir grande parte, né? A vacinação também, né? A enfermeira Ruth vai relatar aqui, também foi do mesmo jeito. Teve, na época, a campanha da gripe, que não se podia parar, e a gente foi fazer de casa a casa. Fizemos escala por equipe de saúde, e a gente pegava profissionais de outras unidades de saúde para ir junto com os agentes de saúde, dar apoio para fazer essa cobertura vacinal, né? Porque a gente sabe que era medo, era ansiedade, o serviço tinha que priorizar as ações do Covid, mas que nós também temos as nossas metas e não podemos deixar tudo, né? Se ligar só no Covid, só que vem as outras doenças, né? Consequentemente, a gente tinha que buscar essas estratégias. E assim, deu super certo. Agora que já está assim, bem mais calmo no município, as ações, a gente continua, né, realizando esses trabalhos com cautela, mantendo as medidas de prevenção e, graças a Deus, assim, a gente está conseguindo caminhar com toda a equipe engajada e envolvida. Maravilha. Olha, a equipe mais organizada na live, na nossa transmissão é essa, todas aí na posição certinha. Olha, rolou até um enquadramento ali, muito bem. Obrigado pela participação de vocês. Município de Altazes, muito obrigado. Isabel, queres mediar algo? Senão vamos para mais um município. A gente vai fazer igual na capacitação. Se não fala por livre e espontânea vontade, vai por livre e espontânea pressão, tá? Mas eu queria só lembrar, Isabel, que a gente ouviu lá no Maranhão, né, que era a questão do Covid, ele é prioridade, mas não é exclusividade, não foi isso que a gente escutava lá? Ou seja, não existe só o Covid, continua como ela trazia os outros trabalhos, né, continua os outros atendimentos, os serviços. Deixa eu ver, quem é que vai por livre e espontânea pressão? Vai lá, Isabel, desculpa. Não, só uma questão, Edia, que é importante, assim, o acompanhante, eu sei que tem todas as questões de distanciamento, de higienização e tal, assim, mas a presença do acompanhante, ele é fundamental para a gestante, né? Então, a gente precisa preservar o máximo que a gente puder o acompanhante, né? Porque ele organiza a gestante, organiza psiquicamente, né? Ele protege a gestante, né? Então, quanto mais a gente puder preservar a presença dele, ou dela, né, do acompanhante, né, é fundamental para a saúde psíquica da gestante. Que bom que vocês conseguiram preservar. Ó, então vai por indicação agora de fala. Vamos ver. Temos SEMAS de Manaquiri, temos a Edilena e temos a Saúde da Mulher de Coari. Vamos lá, quem é que vai falar? Senão eu vou apontar aqui na tela, ó. Edilena, vai lá. Tá te ajeitando, então fala. Só precisamos do teu microfone. Não está ativado. Aí quando aperta, ele fica branco. Ele está vermelho quando está mudo e quando aperta, ele fica branquinho. O microfone, tá? Enquanto não conseguimos falar com a Edilena, que está se aprontando, porque nós estamos ao vivo com os nossos links maravilhosos, vamos falar com a Saúde da Mulher de Coari. Quem está aí ouvindo a gente? Quem vai falar? Aí é só tirar o microfone do mudo, tá? O microfonezinho lá embaixo, ele está vermelho, precisa ficar branco quando clica nele. Tá bom?
Enquanto o Coari está se arrumando também, vamos para Manaquiri, ao vivo agora, com a nossa repórter. Não, não é repórter. Quem é que está lá em Manaquiri? Olá, Olá, estamos te ouvindo bem. bom dia a todos. Bom dia. Eu me chamo Carmen, trabalho na Secretaria de Assistência e já de antemão já lhe peço desculpa por não estar toda a minha equipe, né? Parabenizo aí o outro município que conseguiu realmente reunir sua equipe. Os profissionais estão fazendo um trabalho na zona rural, fazendo visitas, palestras, atendimento. Então, eles estão numa viagem na zona rural, certo? Tá bem. E como está a saúde aí? Tá tudo bem? Sim, houve realmente uma grande união, né? Mais do que nunca nesse período de pandemia, entre a Secretaria de Assistência, a Secretaria de Saúde, até porque a gente percebeu que realmente, através do CREAS, né, houve um grande aumento de violência contra a mulher. Então, todo mundo, né, se uniu e está tentando atender as pessoas aqui do município, o idoso, a mulher, a criança, da melhor maneira possível. Todo mundo unido, saúde, Secretaria de Assistência, fazendo palestra nas UBS, aonde tem público maior, né? Então, também estão nessa viagem na zona rural, que as pessoas têm dificuldade de vir até o município, né? E ter informação, e ter acesso. Então, também estão com essas viagens na zona rural, para levar essas informações e fazer o atendimento. Muito obrigado, viu, pela sua participação. Agora vamos para uma outra parte do Amazonas, com a Edilena. Bom dia, consegui. Pronto. Sim, bom dia a todos, eu sou Edilena, estou no município de Urucurituba, e nesse mês, né, o mês de setembro, é um mês onde a gente também trabalha sobre a prevenção do suicídio, é isso aqui, ó, né? Então, por conta até, como foi falado aí, essa pandemia, o fato de as pessoas estarem isoladas dentro de casa, isso realmente traz alguns problemas para a família, né? Por conta do isolamento, de estar muito tempo sozinho, aliás, de estar muito tempo dentro de casa. Então, isso trouxe alguns fatos aqui no nosso município que foi meio complicado em relação à saúde mental, né? Violência com criança, como também tentativa, ideação suicida, sabe? Mas, graças a Deus, a gente está trabalhando. Esse é um mês, né, que nós também estamos trabalhando a prevenção, né, do suicídio. E quanto à saúde mental, assim, foi bem conturbado, né? Mas, graças a Deus, a gente está com a equipe, nós temos uma equipe multiprofissional, onde a gente trabalha a gente não olha não só a saúde mental como uma saúde como um todo, né? Então, é isso, eu quero deixar o meu recadinho aqui, agradecer, e eu estou achando ótima essa informação, essa interação. Obrigada. Obrigada, Edilena. E no final a gente traz alguma coisa também sobre a questão da saúde mental de adolescentes, tá? Então, se tu puderes ficar até o final, vou trazer uns recadinhos. Sim, com certeza. Tá bom? Com certeza. Vamos Tá agora bom. para outra parte do Amazonas, ao vivo, com as nossas repórteres. Não são repórteres. Lá em Coari. É só apertar no microfone para falar. Conseguem? Estão nos ouvindo? Ou conseguem falar? Enquanto nossas queridas de Coari estão se arrumando também, vamos com outra que já está na posição já. Ellen Stephanie, será que é isso? Não sei de qual município. Já está com o fonezinho já pronta, só para falar com a gente.
É só te colocar, apertar no microfone e falar qual o seu município, etc. Não, tu desligou, tá? Pronto, conseguimos. Ó, conseguimos ouvir Coari rapidamente. É naquele mesmo botão que vocês apertaram. É só apertar de novo, que já conseguimos ouvir vocês, tá bom? Bom, abrimos o espaço, agora sem livre e espontânea pressão, agora de livre e espontânea vontade. Caso alguém queira fazer também alguma fala, fique à vontade nesse momento, tá bom? Se tiver uma dúvida, deixar alguma mensagem, fique à vontade, porque logo em seguida já chamo Isabel Abelson para trazer algumas reflexões no final. Olha, conseguimos o áudio da Ellen Stephanie, que eu não sei se é esse nome, mas pode falar. Vieira da Costa, município de Iranduba. Maravilha! Dê seu recado para a gente. Bem, no município de Iranduba nós trabalhamos também por ajudamento no Covid, nós não abandonamos, nós trabalhamos no Covid e trabalhamos também na atenção básica, atendendo os programas, porque também nós temos uma meta do Peso no Brasil. Então, nós trabalhamos no agendamento das vacinas, das grávidas, das visitas domiciliares, também na parte psicológica da quarentena. Muitas pessoas precisavam que fosse feita visita, e foi realizada todas as visitas no município com a equipe multiprofissional, com nutricionista, psicólogo, assistente social. Então, o nosso município ele fez barreiras também, e nós estamos atendendo a todos, por agendamento. E isso nós estamos trabalhando, representando o selo Unicef no nosso município de Iranduba, fazendo acompanhando todas as situações, para que nós possamos também ganhar o selo. Maravilha, muito obrigado, representando o município de Iranduba. Vamos para outra parte do Amazonas agora. Só estou em dúvida se nós vamos com a Margarida ou com o Coari novamente. Quem ativar... Margarida já ativou o microfone. Margarida, você fala de onde, por favor? Bom dia a todos e a todas. Estou como articuladora do selo Unicef no município de Coari. As meninas, como eu estou em Manaus, fazendo uma capacitação, uma oficina do SUAS, então, para mim, fica mais fácil a internet. As meninas estavam com problemas em Coari, na Secretaria de Saúde, houve uma queda de energia. Mas, então, quero agradecer imensamente pelo conteúdo da fala de todos vocês aqui. É sempre super importante as informações que vocês nos passam para que nós possamos repassar para a comunidade, para os profissionais que trabalham na linha de frente de combate ao Covid-19, tanto na Secretaria de Saúde quanto na Secretaria de Assistência Social do município. Nós conseguimos que a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Assistência e a Secretaria de Educação participasse da formação do curso de infâncias em tempos de pandemia. Então, foi super importante para todos os técnicos, visitadores que fizeram o curso. Eu vou me inscrever para fazer o curso ainda esse final de semana, e assim que terminar a nossa capacitação em Manaus. E quero agradecer imensamente a fala de vocês, as informações, e dizer que Coari não parou em nenhum momento os trabalhos, tanto na assistência quanto na Secretaria de Saúde. Nós trabalhamos muito, foi bem dramático a situação do município, porque o índice de infecção foi muito alto e de óbitos também. Então, tivemos, infelizmente, pessoas muito próximas a nós que vieram a óbito por Covid-19. Então,
mas em nenhum momento paramos os trabalhos, procuramos desenvolver ações de conscientização das famílias, tanto nas lotéricas quanto nas filas da Caixa Econômica. Também fizemos campanha de proteção aos idosos também, famílias muito numerosas. As famílias que mais sofreram por causa da paralisação dos trabalhos que faziam. Então, fizemos distribuição também de mais de 10.000 cestas básicas, além das parcerias que fizemos com empresas, governo do estado também, que facilitou para que as famílias não viessem a sofrer com a pandemia por falta de alimentos. Então, os nossos trabalhos não pararam em nenhum momento. Então, só agradecer a todos vocês pela oportunidade de aprendizagem também. Margarida falou do município de Coari. Eu estou conseguindo ver aqui na minha tela, gente, que tem alguém da Coordenação Estadual da Saúde da Criança, não é isso? Será que é a coordenadora, a Ramile Amude, ou é outra pessoa? Outra pessoa, ótimo. Queria só te dizer que a gente está no nosso encerramento. Se tu quiseres falar algo, fica à vontade, tá bom? Só ativar o microfone. Então, gente... Gostaria de falar. Por gentileza. Bom, na verdade, eu sou a enfermeira Cleumirtes, aí está aparecendo Coordenação da Saúde da Criança, né? Na realidade, eu estou respondendo pela Coordenação Estadual Saúde do Adolescente, ok? A Ramile deve estar acompanhando no outro celular, né? No computador lá na mesa. Eu não posso perder essa oportunidade agora de estar me apresentando para os municípios que estão acompanhando. Tá? Como eu estou aqui, só está eu e o colega, então nós estamos meio distante, então para que todos me conheçam, né? Eu estou presenciando muitos municípios, tem o microfone aberto, ok. Então, como eu estou observando que tem muitos municípios, e eu gostaria de me apresentar para todos. Eu estou respondendo pela Coordenação Estadual Saúde do Adolescente e eu vou estar acompanhando todos e a minha programação é estar o mais próximo possível de vocês e estar acompanhando todas as situações, tá bom? E de antemão, vou estar passando e-mail para vocês, estar com vários projetos, tudo que for possível. E o meu deslocamento vai ser o mais breve possível aí com vocês. Combinado? Combinadíssimo. Combinadíssimo. Justamente no momento em que, antes de Isabel encerrar, eu falaria um pouquinho sobre adolescente, rapidinho. Então, tem tudo a ver que a coordenadora da saúde do adolescente está presente. Eu te peço, por gentileza, que tu coloques o teu e-mail lá no nosso chat, se for possível, para que a gente não se perca mais, não perca mais os contatos, tá bom? Não sei se Elizabeth também tem seu contato, se tiver, mais fácil ainda. Mas para a gente também ter, estreitar laços, como a gente diz, com os adolescentes, trocar figurinhas depois com você. Certeza. Tá bom? Então, gente, antes mesmo do nosso encerramento em si, eu queria deixar alguns recados. Sobretudo, bom, todo mundo é liderança de município ou de forma estadual, claro, mas todo mundo é liderança. No entanto, alguns são articuladores do selo e outros são mobilizadores do selo. Será que tem mobilizadores aí? Se tiver, coloca lá no chat. Então, gente, recado sobre adolescentes, tá bom? Sobre mobilização de adolescentes. Tem uma coisa que a gente tem falado, que é o selo Unicef não acabou. Por quê? O que encerrou? A fase de comprovações, né, que era o prazo de 30 de junho, então encerrou as fases de comprovações, então isso está em análise, documentos estão em análise. Daqui para o final do ano, certamente, será anunciada a lista de municípios certificados pelo selo, torcemos que muitos do Amazonas sejam certificados, e certamente o troféu vai chegar, né, os certificados vão chegar no final do ano, certamente após as eleições, né.
Então, o selo não acabou, a gente tem diversas atividades, esse semestre tem muita coisa com os técnicos, uma delas são esses encontros de saúde, outras estratégias como a mobilização de adolescentes, como, por exemplo, a reflexão com as meninas sobre saúde menstrual, sobre empoderamento, a reflexão com os meninos sobre qual é a parte dos meninos, a parte dos homens no combate à violência contra a mulher, refletindo sobre masculinidade, sobre o que é masculinidade tóxica, por exemplo. Então, a gente tem muita coisa, tem um possível apoio na preparação ao Enem dos adolescentes do NUCA, então, tem muita coisa, mas vamos aos recados. Nesse momento, nós temos quase 400 adolescentes na Amazônia toda, nos 9 estados, né, da Amazônia Legal, cadastrados no nosso formulário, né, que o Unicef e a equipe do selo enviam todos os dias um conteúdo para o WhatsApp, direto para o WhatsApp do adolescente cadastrado. Para vocês saberem, de julho até setembro, até agosto, a gente fez segunda e terça conteúdos de proteção, né, combate a todas as formas de violência. Na quarta-feira, um conteúdo um pouco mais livre, mais da área de mobilização de adolescentes. Na quinta e sexta-feira, conteúdos sobre saúde mental. Então, vejam que são conteúdos importantes para o desenvolvimento do adolescente em tempos de pandemia, enviados diretamente para o WhatsApp dele. Então, é uma ação importante, que tem um potencial importante de alcançar adolescente. Então, nós temos aproximadamente 50 adolescentes do Amazonas apenas cadastrados. Vejam que podemos mais. Então, qual que era o pedido e recado que teria hoje? Para mobilizadores e articuladores presentes, divulguem, por gentileza, esse formulário que eu vou colocar ali embaixo, agora no nosso chat, tá? Justamente para que os adolescentes se cadastrem. Então, são 2 passos que os adolescentes precisam seguir. Primeiro, cadastrar nesse formulário nome, enfim, telefone, rede social que usa, etc. Várias coisas, idade, qual município, enfim. E o segundo passo é salvar esse número aí, ó, que está lá, 91 9253 1886. Porque é por esse telefone que chegam as mensagens. Então, como é uma lista de transmissão, só recebe a mensagem no WhatsApp diretamente quem tem esse número salvo. Então, é importante, tá? Para que os adolescentes se cadastrem. E a gente está considerando adolescente, claro, a gente sabe que até 17 anos, mas nós estamos aceitando cadastros, inclusive de jovens até 20 anos, para receber essas mensagens. Por quê? Muitos deles eram adolescentes que começaram no NUCA, no JUVA, e já são adultos agora, já têm 18 anos, 19 ou 20, mas podem ainda continuar recebendo. São pessoas estratégicas, certamente. Então, esse seria o primeiro recado. Então, ajudem-nos a divulgar esse formulário. Não precisa ser só adolescente do NUCA para se cadastrar, pode ser qualquer adolescente. O Unicef envia conteúdos diariamente para adolescentes, tá bom? Conteúdos pensados para adolescentes. Então, ajudem-nos a divulgar esse número, tá bom? Essa seria uma primeira questão. A segunda questão é que nós estamos buscando mecanismos de apoiar a preparação ao Enem, né? Os adolescentes que vão fazer a prova do Enem em janeiro e fevereiro, próximo, tá? Os adolescentes do 3º ano que vão realizar as provas do Enem em janeiro e fevereiro. Justamente, de repente, em mecanismos de internet, recursos audiovisuais que, de repente, possam facilitar que os adolescentes se preparem para o Enem e, claro, estejam engajados para o desenvolvimento, na participação social, etc. Só que, para isso, a gente está aplicando uma consulta para saber, e aí pensa comigo agora, você que é mobilizador ou articulador, ou mesmo liderança do seu município. Há adolescentes do seu município que estão se preparando para o Enem, ou há adolescentes do NUCA do seu município, do núcleo de adolescentes se preparando para o Enem. Se há adolescentes do NUCA se preparando para o Enem, por gentileza, preencham esse formulário que eu vou colocar agora. É um formulário para saber de vocês como tem sido, quantos adolescentes, tem 10, 15, 20, 30 adolescentes do NUCA se preparando para o Enem. Então, como é que a gente pode pensar em soluções para garantir com que eles se preparem de forma ainda mais efetiva? Entende? Especialmente aqueles que não têm acesso à internet, por exemplo. Então, essa é uma consulta que tem um potencial muito importante. Imagina se a gente consegue ter um número de 500 adolescentes na Amazônia toda, que a gente possa conseguir um reforço para que eles se preparem melhor para o Enem. Imaginem
que diferença que isso pode fazer para a vida de tanta gente, né? Para tantos adolescentes acessarem a universidade, enfim, entre outras coisas. Então, fica aí a dica, esse recado desse formulário, ele deve ser preenchido ou por articulador ou por mobilizador. Então, é importante que vocês procurem saber se o mobilizador, se o articulador já preencheu, porque não precisa ter mais de uma resposta por município, tá bom? Quando a gente fechar essa consulta, nós vamos conseguir saber quantos adolescentes do núcleo estão se preparando, para aí sim, chamar uma reunião com articuladores e mobilizadores para pensar como é que a gente vai fazer isso, tá? Então, recados dados, isso tudo também envolve, evidentemente, como eu falava, a saúde da criança, sobretudo a saúde do adolescente nessas estratégias, e nós vamos ter muito mais coisas, encontros estaduais online com os adolescentes para avaliar. Então, esse é um semestre que vai ser muito animado com os adolescentes, então peço o apoio de articuladores e mobilizadores que vocês garantam que os adolescentes participem. Só para vocês saberem, tem adolescentes que estão participando a partir da semana que vem da Maratona de Ideias do Unicef, tá bom? Então, adolescentes do Amazonas que foram pré-selecionados para esse momento, né, com o Unicef. Então, alguém perguntava quais são os dias de informação sobre saúde mental. Veja, era quinta e sexta. No entanto, quando o adolescente se cadastra, né, ele vai receber os conteúdos do Unicef. Então, pode ser que esse calendário mude, mas eles vão receber os conteúdos, entendeu? Então, certamente, esse mês de setembro vai ter muita coisa. Por exemplo, a gente pediu para os 400 adolescentes da lista que eles produzissem vídeos sobre saúde mental, baseados em algumas temáticas que a gente colocou para eles, como, por exemplo, o que é depressão, explicar o que é depressão para os adolescentes, ou se alguém já passou por isso, gravar um pouco de como foi a sua vivência, enfim. Então, a gente vai fazer um grande movimento com os adolescentes também nessa produção de vídeos, para que a gente circule para outros adolescentes também. Então, tem muita coisa acontecendo. Então, falei demais, falei muito, mas eu queria propor para vocês que a gente fizesse uma foto agora de encerramento, né? Porque vocês sabem que a gente tem que postar nos nossos Instagrams e Facebooks para marcar todo mundo, né? Então, vamos logo se arrumando. Eu queria pedir que algumas pessoas ativassem as câmeras, tá? Então, eu vou dizer, por exemplo, quem está aparecendo aqui na tela, que não está aparecendo nada, tá? Margarida, Wellington, Maiara, Odemário, tá? Fabiana. Então, quem puder ativar a câmera, eu agradeço. Eu até digo, para ficar mais fácil para aparecer todo mundo na tela, quem está agora com a tela ligada, só ativa o microfone rapidinho e manda um oi aí para o Google Meet organizar as telas para ficar todo mundo aparecendo. Porque senão... Eu ouvi hoje todo mundo oi, 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 para aparecer na tela, ó. Já apareceu. 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 Elizabeth. Enfim. Tá. Então eu vou colocar a tela cheia. Tá, já pode mutar os microfones. Olha a galera linda lá de Altazes, não é isso? Aparecendo. Olha, na hora que for a foto, dá um tchauzinho, né? E o outro município que eu esqueci que está no auditório também. Na hora da foto, dá um tchauzinho, tá? E os outros, quem está sozinho, dá um sorriso. Vou contar de 1 até 3, tá? Espera aí, deixa eu só sair essa mensagem. Calma. 1, 2, 3, cadê? Sorriso. Obrigado, gente. Ó, e agora a gente encerra com a Isabel, a Belson. Gente, super obrigada pela participação de todos vocês. Foi um prazer encontrá-los e conhecê-los. Espero que a gente possa nos reencontrar em alguns outros momentos. Estão todos Isabel, para a gente falhou um pouquinho o teu áudio. Isabel congelou. Vamos tentar descongelar a Isabel. Mas é isso. Gente, obrigado a todos e todas pela participação. Não esqueçam, tá? Quem não assinou a lista de presença, façam essa gentileza para a gente que também emita teu certificado, envie os conteúdos, as apresentações que a gente teve hoje, tá bom? Faça essa gentileza. E estamos à disposição para dúvidas posteriores. As coordenações estaduais já colocaram aí seus endereços, seus endereços virtuais, telefones.
caso necessário, eles certamente estão à disposição. E a equipe do selo também, Elizabeth, articuladora social do Amazonas, eu com os adolescentes, na mobilização dos adolescentes, estou à disposição para o que precisarem, equipe Abiru. Aproveito e agradeço por esse belo momento que a gente teve agora de manhã, Cláudio, Erlânia administrando a nossa sala, projetando, tocando os vídeos, Elizabeth, Lorena, Renan, Jairo, Cláudio. É isso. Fale, minha irmã. É a Samanta. Fale, Samanta. De onde você está falando, por favor? Samanta, estamos te ouvindo. Dê seu recado, minha irmã. Está me ouvindo? Essa mulher do Amazonas que está aparecendo aqui para nós. Eu preciso muito me comunicar com ele. Desculpa, que eu estou aproveitando o momento. Tá bom. Então, gente, obrigado. Obrigado, gente, pela participação. Até o próximo. Até logo. É aqui na mensagem, coloca aqui no chat para ver se ele consegue. Ele saiu. É aqui no chat que a gente mandou mensagem.